Basta olhar para o que está a acontecer neste momento. O dólar está a desmoronar-se. Isto não é uma metáfora, não é um exagero da minha parte. Vamos diretamente para as notas, que estão a mostrar em tempo real. Hoje, 3 de abril de 2025. Enquanto falamos, o dólar está a cair em relação a quase todas as moedas do mundo. Isto vem na sequência depois dos anúncios de tarifas maciças de Trump ontem. Ele chamou-lhe o dia da libertação e não estava errado. É o dia em que o mundo se livrou do dólar. Do dólar, é tudo. Estão a destruir os mercados de ações em Wall Street. Já agora, vejam. O Dow Jones está a cair 1.000 pontos. Isto é um verdadeiro inferno econômico. A economia do EUA se tornou um inferno. Aí tem... Os mercados de ações estão a cair a pique um dia depois da declaração de Trump. No dia do lançamento de Trump. Estas são todas as notas de hoje. Enquanto estamos a falar, estas notas estão a sair. Continuam a cair, continuam a cair. O dólar está a cair 1% em relação ao euro. Após as tarifas recíprocas, o dólar desce. Mais de 30 pesos em relação ao peso colombiano. Mais de 30 pesos na Colômbia. No México. O peso mexicano sobe e o dólar desce depois de as tarifas de Trump deixarem de fora os parceiros do TMEC. O karma está a chegar demasiado e demasiado depressa para Donald Trump. Atualmente estão a desmoronar-se de forma brutal. E bem, as declarações que vos vou mostrar hoje são chocantes porque a forma como Donald Trump quer tapar o sol com um dedo para evitar esconder o seu desastre é, no mínimo, uma atitude cínica e prejudicial. Já vão testemunhar as consequências, mas permitam-me explicar como esse plano está prestes a ruir como um castelo de cartas. É só isso? O índice do dólar já caiu para o seu nível mais baixo desde outubro, e isto é apenas o começo. Os investidores nos Estados Unidos estão a retirar o seu dinheiro dos Estados Unidos. Estão a sair agora mesmo para o iene japonês. Estão a correr para o franco suíço e, claro, para o peso mexicano. Para que fique registrado, não estou a dizer isso. Podem ver relatos nos mídias americanos. Como a própria Bloomberg, como o próprio Washington Post, como o próprio New York Times e por aí fora. Deixo-as aqui para lerem. The Guardian, meios de comunicação britânicos, o franco suíço até o ouro. O preço do dólar está a subir rapidamente. Estão todos a abandonar o dólar mais depressa do que alguma vez vimos em tempo recorde. O dia da libertação, disse Trump. Sim, estamos a libertar-nos, mas do dólar todos nós. Obrigado, Donald Trump. Esta não é uma guerra tradicional, porque, a propósito, vamos ver como eles estão dando essa abordagem de guerra. É uma guerra econômica, provocada pelo próprio Donald Trump. Sem estratégia, sem aliados, sem saída, é ele sozinho contra o mundo. Olha, vamos analisar estes. Declínios começando pelo meu querido México. No México, o peso está atualmente a valorizar 1,4% em relação ao dólar. Historicamente, o peso está a ultrapassar a barreira dos 20 pesos por dólar. Em seguida, vejamos o que está a acontecer agora na Colômbia. O dólar americano está a cair a pique, mais de 30 pesos num só dia. É brutal. A Bloomberg Diesel Online. É uma queda, pessoal, que a única coisa que está a refletir o medo real dos investidores no mercado. É essa a realidade. De quê? De uma recessão global, despoletada pelas tarifas de Donald Trump. A Reuters já apelidou esta situação de debandada para portos seguros. Por outras palavras, o dólar já não é um porto seguro. Não é mais isso. Do que é? Vejam como são as coisas. O clássico e tradicional ouro nunca falha, mas o iene também. O euro, os CETES, as obrigações mexicanas. Os investidores estão a vê-los como portos seguros, o euro. Por outras palavras, nada que cheire a dólar. Esta não é a minha opinião. É um mergulho com nome e apelido com fontes. O que Trump apresentou ontem, como o seu grande dia de deliberação, transformou-se em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, transformou-se no dia do pânico financeiro nos Estados Unidos. Por quê? Porque os mercados compreenderam, muito melhor do que ninguém, que isto não é libertação de nada. É isolamento.
Não é proteção, é castigo para eles próprios. E bem, o que está em jogo não é apenas a economia dos Estados Unidos, é preciso entender isso. É o lugar do dólar como moeda global dominante. O Dow Jones, vejam. Estamos a ficar com isto. Aqui está. O Dow Jones acabou de perder 1.777 pontos neste momento. Pessoal, isto não é uma correção do mercado. É um colapso brutal. E por trás disso está uma queda maciça do dólar americano. É engraçado que isto esteja a acontecer enquanto o Trump anda por aí a falar sobre reconstruir a América, torná-la grande outra vez. Onde? Porque vejamos, os mercados estão literalmente a desfazer-se neste momento. Vejam o que está a ponto de acontecer com as grandes marcas americanas. A Apple, por exemplo, está a perder 8,5% neste momento. A Nike está a afundar-se 11%. Os gigantes da tecnologia estão a evaporar-se. São milhares de milhões de dólares de perdas para as grandes empresas americanas. Portanto, a nova recessão nos Estados Unidos já está a começar com fogo de artifício, com bandeiras, com as celebrações do Dia da Libertação na Casa Branca. Celebrações na Casa Branca. De quê? Só eles sabem, porque não há nada para celebrar, não para eles. Quando o que eles estão a queimar são as suas próprias poupanças de milhares de milhões de famílias americanas. Famílias americanas. O que Trump apresentou ontem como um novo começo da pandemia já tem consequências catastróficas. E aí estamos a ver algumas das muitas. 1.077 pontos? O que é isso, pessoal? O Dow Jones a cair 1.077 pontos? Pois bem, lembram-se de há uns dias atrás, quando estávamos a apresentá-lo aqui. Como algo em que não podiam acreditar, o Dow Jones a cair mais de 540 pontos. Isso nunca tinha sido visto antes. Agora estão a ver 1.077 pontos em poucas horas? É uma queda de 2,55%. Standard & Poor's 500 caiu 3,28%. O Nasdaq caiu 4,44%. Amigos, estes são números de um apocalipse financeiro que não se via desde a pandemia, parece-me. Mas eu acho que não. Não a estes níveis. Num curto período de tempo, quero dizer. A coisa é que, como mencionamos outro dia, isso não foi resultado de um vírus, nem de uma guerra. Não foi uma catástrofe natural na Califórnia. O desastre na América neste momento chama-se Casa Branca. Trump tem o cinismo de se pôr à frente das câmaras e falar de patriotismo econômico. E anunciou uma tarifa base de 10% para todo o planeta Terra. E disse-o como quem lança uma promoção de supermercado. Vamos estabelecer uma tarifa mínima para evitar a batota nas nossas fronteiras. De que fronteiras está ele a falar? Foram essas as suas palavras exatas. A realidade que se está a desenrolar nos mercados hoje é muito diferente. Não se tratava de uma tarifa mínima. Este foi o ponto de partida. A União Europeia vai receber 20% em sanções. Este é, de facto, o dinheiro que o próprio americano vai pagar. Todos os produtos chineses falam de 34%. Alguns falam de uma base mínima de 10%. Mas se somarmos as tarifas anteriores, então é aí que vemos isso. Se as somarmos todas, estamos a falar da China, por exemplo. Uma sobretaxa de 54% não é uma medida recíproca. Não é uma medida recíproca. Trata-se de uma bofetada tarifária. O que vimos hoje nos mercados não foi uma correção por isso, foi uma mensagem. E a mensagem é que os investidores, aqueles que fazem negócios, aqueles que fazem dólares, estão a fugir dos Estados Unidos. Porque aquele não é um país que saiba fazer negócios neste momento. É por isso que se estão a ir embora. Estão a fugir precisamente para o México, que sabe fazer negócios, para o Japão, para a Europa. Por quê? Aí tem, não estou a dizer. Tudo isto não são, repito, correções de mercado. Não nos enganemos. Por detrás disso, há muitos investidores a retirar o seu dinheiro e a colocá-lo noutros países. Porque compreendem perfeitamente que Donald Trump não tem um plano. O melhor exemplo de como ele não tem um plano é o que já estamos a ver. Há uns tempos atrás estava a ler uma declaração de Larry Tenterly, que é do Blue Chip Trend Report, que disse que se os mercados tivessem registrado apenas 10%, provavelmente estariam a subir. Mas o que vimos é pior do que qualquer um imaginava.
É pura dinamite para Wall Street. E isso é muito perigoso, porque os mercados não estão apenas a punir a loucura de Donald Trump, estão a castigar a improvisação. Estão a abandonar os Estados Unidos, já não vão investir $1 lá, porque não sabem o que vai acontecer com este Trump louco. Ninguém sabe se amanhã ele vai acordar e dizer 10% mais 25% ou 40% para este ou aquele país. Ninguém sabe nos Estados Unidos se isso vai ser o início de um programa ou se é uma reação emocional de Trump. Isso é o mais perigoso, e num mundo tão imprevisível ou num país tão imprevisível, as pessoas não querem fazer negócios. Agora imaginem isto. A Apple, neste momento, está a cair a pique. E não por causa de uma jogada interna. Está a cair porque se verifica que as fábricas dos seus produtos sabem onde estão? Bem, acontece que as fábricas da Apple estão na Índia, no Vietnã, na Irlanda, na Tailândia. São penalizadas. Por isso, quando Trump aplica tarifas a estes países, está a aplicar tarifas e sanções a uma empresa americana como a Apple. E isso está a atingi-los. Tem uma queda brutal de até 46%. O dólar está a cair em relação ao euro por causa disso. O euro está a subir 2,74%. Num só dia, vejam só. O iene e o franco suíço, de que não falamos, mas que está a subir tanto precisamente porque os investidores estão a retirar tudo dos Estados Unidos, porque tem medo. O ouro atingiu ontem um recorde de $3,677. $3,167 por onça. Bem, acontece que hoje está a descer 2,28% no meio de toda esta volatilidade. Portanto, as obrigações do Tesouro do EUA, que tendem a ser, digamos, o mais forte, o mais seguro que é suposto existir no mundo, estão a ser compradas. Estão a ser compradas tão fortemente que a sua fraqueza, os seus rendimentos, já caíram. A obrigação há 10 anos, por exemplo, perdeu 13 pontos base. Se o investidor disser, pelas perdas de 0,13% na obrigação do Tesouro, é preferível investir num 7. É melhor investir num 7 mexicano? Não há maneira de olhar para isto de uma forma positiva, porque também acontece que está a acontecer no meio de uma tempestade laboral. Ainda hoje sai o relatório sobre os despedimentos do primeiro trimestre e a imprensa descobre que nos Estados Unidos, apenas nestes primeiros 3 meses do mandato de Donald Trump, quase 500 mil de americanos ficaram desempregados. Para ser exato, 497.052 americanos foram deixados na rua, desempregados. Este, meus amigos, é o número mais elevado alguma vez registrado nos Estados Unidos, após a grande recessão de 2009. A maior parte das agências federais já está a falar sobre isto. Só em Washington, por exemplo, houve 280.253 despedimentos de trabalhadores. Empreiteiros do governo, empresas que de alguma forma dependiam de tudo isso. É o famoso dia da libertação de que fala Donald Trump. Porque a partir de ontem, metade do governo já está na rua. E não é só isso. O petróleo também caiu a pique. O West Texas, por exemplo, que é a referência americana, caiu 7,17%. Para $66,59 por barril. O Brent europeu caiu 6,17% para 66.059 barril. Caiu 6,6%. Por quê? Porque o mercado já está a antecipar que vai haver uma guerra de tarifas que vai abrandar o comércio global. E com isso, o consumo de energia também vai ser posto de lado. Mesmo os republicanos mais radicais já não estão a defender isto. Ninguém pode dizer que Donald Trump acertou. Deem uma vista de olhos e digam-me quem pode vir aqui à sala de chat e dizer: Donald Trump está a tornar a América grande outra vez. Acordei muito feliz porque agora tudo vai ser mais caro e porque o dólar está a cair, está a cair, está a cair. Está a entrar em colapso, está a entrar em colapso agora mesmo. Quem é que pode estar feliz com isso na América? Veja. A Dollar Tree está a cair 11,8%. Gap, 13,7%. Five Below caiu 19,4% neste momento. Por outras palavras, todas as empresas americanas estão à beira do colapso. É uma loucura brutal. Sabem quem são as primeiras pessoas a serem afetadas por isto? As famílias da classe média, que fazem compras nestas mesmas lojas. O Donald Trump não faz compras na Gap ou na Dollar Tree. Os pequenos investidores que tinham lá as suas poupanças, os seus fundos de índice,
O Standard & Poor's 500, que costumava dizer não, se queres jogar pelo seguro, vai para o Standard & Poor's, que é onde investes o teu dinheiro e nunca perdes bem. Não, não. Até isso fez com que Trump entrasse em colapso ontem. Os fundos de pensões que lá estão. Já agora temos de estar atentos. Para o nosso RRSP sendo que olho, e só me estou a lembrar disso agora. Acontece que há uma espécie de antes aqui. Oh, meu Deus, nem queiram imaginar. Acontece que existe um tipo de afore aqui no Canadá chamado RRSP. Por isso, pomos lá as nossas poupanças para a reforma e estes grandes fundos de pensões investem-nas em todo o mundo. Normalmente investem-nas em fundos. Entregam-nas a outra pessoa para as gerir. Por exemplo, o Canalife ou o TD Bank, a quem quer que seja que tenha o seu RRSP, Sun Life. E eles distribuem-no. Normalmente colocam-no na BlackRock, na Standard & Poor's, na 500, etc. Porque eles têm a certeza dos lucros. Bem, quando este tipo de coisa acontece, perdem dinheiro da vossa pensão, do vosso fundo de reforma. Isto, meus amigos, não é apenas um jogo de números. Isto é uma redistribuição de perdas disfarçada de nacionalismo econômico estúpido. Nacionalismo. E se alguém pensou que isto pode ser coberto com um dedo, bem, não pode. Até a Fitch, por exemplo, já veio a público dizer que muitos países estão a entrar em recessão por causa de Donald Trump, incluindo os próprios Estados Unidos. E muitos investidores vão perder o seu dinheiro. Isto não está a ser dito por um democrata na campanha eleitoral. Está a ser dito por uma das agências de rating mais conservadoras nas suas projecções, que diz que Trump está a levar tudo ao colapso nos Estados Unidos. E não é só na América. Agora, os americanos vão ter uma onda de retaliação em todo o mundo. A Apple e companhia já têm o suficiente nas mãos com o próprio Donald Trump. Bem, é aí que os estou a colocar no comando, porque atrás deles vêm sanções ou contra-ataques da Europa, do Canadá, de todo o mundo. Eles vão impor sanções a estas empresas americanas, vão quebrá-las. E a Casa Branca acho que sabe disso, mas prefere repetir o mesmo erro, apelando a um nacionalismo tolo. Vejam só, chega ao ponto de vou mostrar-vos o que é Fox News. Fox News, que são os propagandistas de Donald Trump, que comparou o atual desastre econômico deles à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Até dizem que é preciso fazer um esforço coletivo. Acreditas naquilo que vou te mostrar aqui? Serias capaz de acreditar nesta informação que estou prestes a partilhar contigo? Todos aqueles que falaram sem rodeios lembram-se quando este país foi para a guerra. As pessoas apoiaram a guerra, ajudando em casa e produzindo armas. Estávamos todos totalmente empenhados nesse período difícil. Estivemos? É essa a narrativa que os propagandistas de Donald Trump trazem? Quer dizer, eles sabem que estão a ser lixados pelo palhaço, não negam isso. Que estes são momentos que não se viam desde a Segunda Guerra Mundial. Que isto é uma brutalidade, que muitos vão perder as poupanças de uma vida, mas tem que ser feito por patriotismo. Como quando se lembram que na Segunda Guerra Mundial, quem ficou vivo foi informado que as armas estavam a ser fabricadas nas casas dos americanos para ajudar o esforço de guerra. É cruel, manipulação emocional grotesca. Não se pode comparar isto com a Segunda Guerra Mundial. Isto é algo em que Trump se meteu porque queria meter-se a si próprio e aos americanos. Ele não consegue explicar esta bagunça que ele criou, em que eles se meteram, que eles próprios fabricaram. É por isso que muitos já estão a dizer que isto faz parte do plano autoritário de Trump. Qual é ele? Criar tanta dor para os americanos que eles sintam que tudo está fora de controle e depois ele virá e resolverá o caos que ele próprio criou. Esta é uma teoria saída diretamente do manual de Naomi Klein já agora. Neste livro chamado A Doutrina do Choque, que falava sobre provocar crises. Qual era o objetivo? Para aplicar medidas impopulares sem resistência. É isso mesmo. E é exatamente isso que estamos a ver. Não é normal um presidente declarar uma guerra comercial no planeta Terra só por declarar, em horário nobre e depois ver o mundo a arder. Não é normal que, enquanto a América está a perder milhares de empregos, de acordo com o seu último relatório, quase 500 mil de americanos, que estão agora na rua desempregados, que nem sequer vão receber cheques do governo, porque até isso já lhes foi retirado. Nem o Medicare, nem o Medicaid lhes vão ser atribuídos, nem educação gratuita para os seus filhos no
Falta de ensino gratuito fora da escola. Ou no liceu, porque até isso eles querem tirar-lhes. Querem fazer desaparecer o Ministério da Educação. Isto não é normal. Estão a aniquilar a classe média e a classe média baixa. Não é normal que estejam a utilizar este famoso projeto dos anos 2015 como guião sem terem contado precisamente o resultado do que ia acontecer. E o mais grave, amigos, não é normal que estejam a fazer isto sabendo que vai prejudicar muito os Estados Unidos e não se importam. E ainda por cima colocam o dia da libertação. Isso não é uma libertação de nada. Este é o primeiro dia do inferno econômico para os Estados Unidos que está apenas a começar. E se não houver uma resposta enérgica dos países sobre os quais impuseram tarifas, que é o planeta inteiro, que vai ver isso. Então é aí que vamos ver como isto vai escalar. Porque o que começou ontem com o seu famoso lançamento de tarifas ao planeta Terra vai acabar com restrições aos Estados Unidos, censura, alertas de viagem como muitos países como o Canadá, a União Europeia e o Reino Unido já têm. Portanto, hoje os mercados não estão a mentir. O mercado caiu. O dólar está a cair a pique. O petróleo caiu. Os despedimentos nos EUA estão a aumentar. Este é o verdadeiro balanço do dia da libertação. É isto que a Fox News não nos quer contar. E prefere comparar isto com os esforços da Segunda Guerra Mundial. Nunca se viu nada mais ridículo. Antônio Costa, os índices oficiais, diz: muito obrigado a todos os nossos amigos que nos assistem precisamente do Brasil e de Portugal. As tábuas dos seus mandamentos da lei do Messias trumpista. O dia da extinção, diz o viciado em futebol. Daniel Lotero diz: não comprem nada nos Estados Unidos. Diz o nosso amigo Miguel Ângel, não que Donald Trump não o saiba. Boicote, diz Adolfo Manzano. Isaías Espinosa diz: aqui no México temos de reforçar o nosso consumo interno. Vejamos, faltou-nos o comentário aqui. E Cláudia Sheinbaum, acompanhada por Marcelo Ebrard, acaba de falar sobre a rotulagem de todos os produtos mexicanos. Temos de estar vigilantes, evidentemente. E parece-me que esta é uma ótima medida. Esta medida começou aqui mesmo no Canadá. Aqui no Canadá já se veem os rótulos com as bandeiras canadianas. E o que não é feito no Canadá? Se for feito no México, bem-vindo. Mas se for feito nos Estados Unidos, literalmente, pessoal, ninguém compra. Ninguém compra. Eles levam-no de volta. Ou melhor, nós retiramo-lo. Como está? O Sr. Trump é um mentiroso. Que diz a nossa amiga do Facebook, a Guerita Chamito, as coisas estão muito más aqui. Ontem aumentaram-nos os impostos na Califórnia. Diz o nosso amigo Manuel Medina Gamero, eles não se preocupam com os cidadãos que os elegeram, mas sim em equilibrar as contas através da motosserra da economia nacional e das tarifas para criar um excedente. Não comprem produtos gringos, diz Luiz Garcia. É assim mesmo, meus caros amigos. Saudações a Bela Hidalgo e a todos os nossos amigos que estão a assistir. Este é o primeiro dia após o dia da libertação do mundo do dólar americano. Libertação do mundo do dólar americano. Se quiserem ver como isto progride, porque esta história está apenas a começar, subscrevam o canal e vemo-nos no próximo vídeo.